Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, me chamo Alice e sejam todos muito bem-vindos ao meu cantinho. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse lindo macaquinho infantil, o qual não é criação minha, é criação de uma moça de fora, que é lá da Turquia, a qual me permitiu estar regravando o passo a passo em português para vocês. Então desde já vai todo o meu carinho e agradecimento para ela que me permitiu estar regravando aqui esse passo a passo. E o vídeo dela, pessoal, eu vou estar deixando bem aqui em cima no card e na descrição do vídeo, para que vocês possam dar uma passadinha lá no canal dela, se inscrever para estar ajudando, né? Pois eu tenho certeza que vocês vão amar os vídeos que ela traz aqui pro YouTube também, certo? E aqui assim, né, pessoal, a artesã vai ajudando a outra, a gente vai crescendo juntas, pois a união faz a força, não é mesmo? Então, esse macaquinho aqui, ele veste para uma criança de 0 a 3 meses. Ele ficou com 31 centímetros de altura, contando desde a alcinha até aqui embaixo, e 20 centímetros de largura, tá? Mas no decorrer do vídeo, eu ensino a vocês a fazerem para outros tamanhos também. Então, o macaquinho vai ficar dessa forma aqui na parte da frente e dessa forma aqui na partezinha de trás. Eu espero que vocês gostem, desejo a todos uma boa aula e vamos embora para a lista de materiais. Então, para fazer esse macaquinho, a gente vai utilizar pouquíssima coisa. Para um tamanho de 0 a 3 meses, eu utilizei aqui apenas um novelo do fio Bella de 150 gramas da Pinguim. E sobrou ainda tudo isso aqui, ó, pessoal. Sobrou bastante fio, tá? Essa cozinha que eu utilizei é o 377. A tex desse fio é 370 e ele vem com 405 metros. A agulha indicada para trabalhar com esse fio é a de 2,5. Porém, para fazer essa peça, eu utilizei agulha de crochê de 3 milímetros. Vamos precisar também de botões. Eu comprei aqui esse pacotinho que vem com 12, mas a gente vai utilizar apenas 8. Eu não sei se botões vem com numeração, tamanho, alguma coisa assim, pessoal, pois eu procurei aqui na embalagem e não encontrei, tá? Mas eu medi ele para que vocês viessem ter mais ou menos a noção do tamanho. E ele tem 2 centímetros de diâmetro, tá? Vamos precisar também de tesoura, marcadores e somente isso. Agora, vamos seguir para o nosso passo a passo. Então, aqui vamos iniciar com um cordão de 9 correntinhas. Então, aqui eu subo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Feito as 9 correntinhas, agora vamos pular uma correntinha, vamos vir na seguinte e fazer um ponto baixo. Próxima correntinha, outro ponto baixo. E agora, a gente segue com um ponto baixo para cada correntinha de base até chegar ao final. E aqui eu já tenho 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. Então, aqui, pessoal, a gente vai ficar com um total de 8 pontos baixos, tá? Finalizada a carreira, agora vamos subir uma correntinha, vamos virar o trabalho. E a partir dessa carreira, vamos trabalhar pegando apenas na alcinha de trás do nosso ponto. Vocês podem observar que o nosso ponto, ele tem duas alcinhas, a alcinha da frente e a alcinha de trás. A partir dessa carreira, a gente só vai trabalhar pegando na alcinha de trás, tá certo? Então, vem aqui, ó, no meu primeiro pontinho, pegando só na alcinha de trás e vamos fazer um ponto baixo. Próximo pontinho, outro ponto baixo. E agora é só a gente seguir com um ponto baixo para cada pontinho de base, só pegando na alcinha de trás até completar os 8. 5, 6, 7 e 8. Finalizada a carreira, sobe uma correntinha, vira o trabalho e pegando apenas na alcinha de trás, vamos vir aqui, ó, no primeiro pontinho de base e fazer um ponto baixo. Próximo pontinho, outro ponto baixo. Próximo pontinho, um ponto baixo. E agora a gente segue com os pontos baixos até completar os 8. 5, 6, 7 e 8. Finalizada a carreira, sobe uma correntinha, vira o trabalho e pegando apenas na alcinha de trás, vamos vir aqui, ó, no primeiro pontinho de base e fazer um ponto baixo. E seguir com os pontos baixos até ficar com 8. 3, 4, 5, 6, 7,
e 8. Finalizada a carreira, sobe uma correntinha, vira o trabalho e pegando apenas na alcinha de trás, vem no primeiro pontinho e faz um ponto baixo. E segue com os pontos baixos até completar os 8. 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? E o nosso trabalho vai estar ficando desta forma aqui. Então, essa partezinha que estamos fazendo, pessoal, é essa tirinha aqui, ó, da cintura do bebê, tá? Aqui eu fiz até uma pequena amostra, só pra tá tirando os centímetros certinho, tá? Pra não fazer nada errado com vocês. Aqui eu fiz uma pequena amostra, vocês podem ver que eu nem terminei ela, ó. Eu só fiz só pra tirar os centímetros mesmo. E assim tem uma peça base, né? Pra tá tirando uns centímetros pros demais tamanhos também, tá bom? Então quem é crocheteira sabe como é isso. Então aqui, pessoal, a gente está fazendo essa tirinha aqui, ó, da cintura do bebê, tá? A largura dela vai estar ficando com 3 centímetros. A largura dela, quem vai definir é você, tá? Se você quiser mais larga ou mais fina, você quem vai escolher, tá certo? Essa do tamanho que eu estou fazendo vai ficar com 3 centímetros, que pra mim é um tamanho bem legal, tá? Então, agora, pessoal, você vai seguir essa sequência aqui que eu passei pra vocês, até estar ficando com 29 centímetros para um bebê de 0 a 3 meses, tá? Para os demais tamanhos, eu vou estar deixando aqui na tela quantos centímetros você vai estar precisando crescer também, tá? E caso você queira fazer para um bebê maior de 18 meses, que é aproximadamente aí de 1 ano a 5 meses, 1 ano a 6 meses, se você quiser fazer para um bebê de 2 anos, de 3 anos, você vai estar pegando as medidas dele, tá? E para pegar a medida é bem fácil. Você vai estar pegando aí a sua fita métrica e vai medir a partezinha de trás do bebê, que é o bumbum. Vai pegar a fita métrica, colocar numa lateral, passar por cima do bumbum do bebê, levando até a outra lateral, tá? Medindo assim só a partezinha de trás do bebê. Tendo pegado os centímetros, aí você vai estar adicionando mais 8 centímetros, que é para estar fazendo aqui, ó, pessoal, essa dobradinha da peça do bebê, tá? Que é onde vai ficar a lateral do bebê aqui, tá certo? Que é essa parte que vai drobar. Então, pegado os centímetros do bebê que ele tem na partezinha do bumbum, você vai estar adicionando mais 8 centímetros, que é para dar essa drobadinha aqui, tá certo? E vai crescer aí essa tirinha da cintura até ficar com os centímetros que deu aí o seu, tá certo? Então, agora eu vou estar crescendo aqui as minhas carreiras até ficar com 29 centímetros e vou voltar com vocês. Prontinho, pessoal, cresci aqui os meus 29 centímetros de comprimento. Agora eu vou estar medindo juntamente com vocês, olha só. E aqui, pessoal, para estar medindo, por esse ponto ser um pouco elástico, muitas pessoas pensam que precisa esticar o ponto para chegar nos centímetros que deseja, né? Mas não precisa disso, é só você apoiar ele em um local reto e estar medindo sem precisar esticar, tá bom? E antes de darmos continuidade, eu quero passar para vocês uma informação que é bastante importante, que eu até esqueci de mencionar para vocês antes, tá? Então, vejam só, aqui no início da nossa tirinha, a gente iniciou com 8 pontos baixos, não foi? E conforme a gente vai crescendo as carreiras, essa quantidade de pontos baixos precisa permanecer, para que essa tirinha aqui, ó, ela venha crescer reta. Aí, vamos supor que você tá crescendo aí o seu trabalho, e quando você vai ver, você tá ou com 9 ou com 7 pontos baixos. Aí, em qualquer local aqui, ó, da sua tirinha, tende a ficar ou mais larga ou mais fina, e não vai ficar da forma correta, que é reta, né? Então, pessoal, o mais indicado é você estar contando sempre a quantidade de pontos baixos, conforme você vai crescendo as carreiras, que é para assim não correr nenhum erro, tá bom? E aqui, pessoal, esses meus 29 centímetros de comprimento me levou a estar ficando com 63 carreiras, tá? Porém, já quero estar informando para vocês que a quantidade de carreiras não importa, porque você pode estar utilizando aí qualquer outro tipo de fio diferente do meu e a quantidade de carreiras dá diferente mesmo, tá? E você pode até estar utilizando o mesmo fio que eu, porém tem aquele negócio, né? A tensão do ponto pode ser maior
ou menor que o meu e dá mais ou menos carreiras que o meu, e isso é super normal, tá bom? Então, você não tem que ir pela quantidade de carreiras que eu faço, e sim pelos centímetros que você deve seguir, tá bom? Então, agora, pessoal, eu vou estar ensinando a vocês a contar as carreiras com esse tipo de ponto aqui, porque tem muitas pessoas que ficam com dúvida, né? E para contar, pessoal, eu gosto de contar por esse lado aqui, ó, da tirinha, quando começa com esse relevinho. Vocês podem ver que esse lado aqui, ó, ele se inicia por uma parte mais baixa, né? E esse aqui já se inicia com o relevinho. Então, eu gosto de contar por essa partezinha aqui, porque cada relevinho desse aqui tem 2 carreiras de pontos baixos. E conforme eu vou contando, as carreiras vai ficar em números pares, né? E se eu for contar dessa parte aqui, como aqui, nessa partezinha baixa é uma carreira sozinha, aqui tem 1, aí 2, 3, aí 3, 5, 7... Aí, conforme eu vou contando, as carreiras vai ficar em números ímpares e eu posso até me confundir, né? Então, eu prefiro começar a contar por essa parte aqui, ó, que se inicia com relevo, porque assim, conforme eu vou contando, as carreiras vai ficar em números pares e fica bem mais fácil a contagem, né? Então, aqui a gente começa, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Então, aqui a gente já tem 10 carreiras de pontos baixos. E como já falei, cada relevinho desse aqui, ó, tem 2 carreiras de pontos baixos, tá bom? Então, aqui a gente segue. 2, 4, 6, 8, 10, 20. 2, 4, 6, 8, 10, 30. 2, 4, 6, 8, 10, 40. 2, 4, 6, 8, 10, 50. 2, 4, 6, 8, 10, 60. Aí, mais um relevinho, 62. E aqui, ó, uma carreira sozinha. Vocês podem ver que o relevo não tá completo. Então, aqui a gente tem uma carreira sozinha, totalizando 63 carreiras de pontos baixos, tá certo? Então, agora vamos dar continuidade na nossa peça. Agora, vamos crescer a partezinha de baixo, que é onde vai ficar o bumbum do bebê. E nessa primeira carreira da parte de baixo, vamos seguir uma sequência de pontos, pois nessa primeira carreira da parte de baixo, vamos fazer aumentos, tá? Então, a sequência é 3 pontos baixos seguidos, e no quarto, vamos fazer um aumento de 2 pontos baixos juntos, tá? Então, aqui eu vou subir uma correntinha para dar altura. E vou voltar aqui, pessoal, bem em cima do nosso último ponto baixo, tá vendo? Bem aqui nesse cantinho. E vou fazer meu primeiro ponto baixo. Vou vir aqui nesse espacinho antes do relevo, meu segundo ponto baixo. No espacinho depois do relevo, meu terceiro ponto baixo. Feito os 3 pontos baixos, no quarto é o nosso aumento de 2 pontos baixos juntos. Tô vendo aqui, ó, nesse espacinho antes do relevo. E faço meu aumento. No espacinho depois do relevo, primeiro ponto baixo. Espacinho antes do relevo, segundo ponto baixo. Espacinho depois do relevo, terceiro ponto baixo. Feitos os 3 pontos baixos seguidos, no próximo espacinho, que é antes aqui, ó, do relevo, vamos fazer o nosso aumento de 2 pontos baixos juntos. 1 e 2. Espacinho depois do relevo, primeiro ponto baixo, espacinho antes do relevo, segundo ponto baixo, espacinho depois do relevo, terceiro ponto baixo. Feito os 3 pontos baixos, o próximo é o aumento. Então, venho aqui no espacinho antes do relevo e faço meu aumento de 2 pontos baixos juntos, tá? E essa é a sequência que vamos seguir. É bem simples e fácil. Às vezes a gente pode até pensar que é difícil, pessoal, mas a sequência é a mesma e não tem nada de dificultoso aqui, tá bom? Então, eu vou seguir dessa mesma maneira até chegar ao final e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, cheguei aqui ao final e no final o meu ficou desta forma. Aqui está o meu aumento, aí eu fiz 1, 2, 3 pontos baixos e no quarto era para ser o meu aumento novamente, seguindo a sequência. Só que no meu quarto pontinho, como vocês podem ver, é o último pontinho de base. Então, aqui eu preferi fazer apenas um ponto baixo sozinho, ao invés de fazer o aumento, tá certo? Agora, pessoal, a partir dessa próxima carreira em diante, vamos trabalhar apenas carreiras de pontos sobre pontos, sem precisar fazer mais nenhum aumento, tá? Então, vem aqui onde eu parei. Aí, vamos subir uma correntinha, virar o trabalho. E aqui é só a gente seguir com um ponto baixo para cada pontinho de base, até chegar ao final da carreira, tá? E lembrando, pessoal, que a gente sempre vai estar trabalhando, pegando apenas na alcinha de trás. Pois assim como a gente trabalhou na parte da cintura, vamos trabalhar por todo o macaquinho, porque esse é o modelo dele, esse ponto que dá o charme desse macaquinho, né?
Então, sempre pegando na alcinha de trás. Aí, aqui, pessoal, vou até o final, volto. Sempre carreiras de ida e volta com ponto sobre ponto, tá? Aí, aqui a gente vai estar crescendo até ficar com 10 centímetros de altura para a idade de 0 a 3 meses, tá? E você começa a contar a partir da cintura em diante, tá bom? A gente conta com a cintura também, até ficar com os 10 centímetros de altura, ok? Para os demais tamanhos, eu vou estar deixando aqui na tela quantos centímetros você vai estar precisando crescer também, ok? Então, agora, pessoal, eu vou seguir aqui crescendo as minhas carreiras de ponto sobre ponto, sempre pegando na alcinha de trás até ficar com os 10 centímetros e vou voltar com vocês. Cresci daqui os 10 centímetros de altura que eu precisava, olha só. Esses 10 centímetros de altura me levou a estar ficando aqui nessa partezinha de baixo com 18 carreiras de pontos baixos, tá? Agora, vamos para as diminuições. E para fazer as diminuições, a gente vai seguir uma sequência de carreiras. Vamos começar com a carreira de diminuição, a próxima de ponto sobre ponto. Uma carreira de diminuição, uma carreira de ponto sobre ponto, até estar chegando nos centímetros que a gente deseja, tá? E para fazer essa parte de diminuição, as carreiras que a gente fazer com a diminuição tem que estar virada para o lado direito da peça e as carreiras de ponto sobre ponto para o lado avesso, tá? Então, aqui, ó, se você quiser, você já pode definir qual vai ser o seu lado direito da peça. A minha carreira, ela parou nesse lado aqui, ó, que vai ser o meu lado direito da peça. Para mim, tá perfeito. Aí, você tem esse lado e tem esse outro aqui. Eu particularmente prefiro esse outro ladinho aqui, tá, pessoal? Mas daí você que escolhe, tá? E caso o lado que você queira para ser o seu lado direito, a sua carreira não tiver parado nela, você pode ou aumentar uma carreira ou diminuir, para que assim o lado que você escolheu ser o seu lado direito, tá certo? Não vai ter problema nenhum nisso. Então, agora vamos para a nossa primeira carreira de diminuição. Então, venho aqui, ó, no pontinho onde eu parei. Vou subir uma correntinha, viro o meu trabalho. E aqui, pessoal, eu vou iniciar com 7 pontos baixos seguidos, tá? Lembrando que só pegando na alcinha de trás. Então, tenho 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Feito os 7 pontos baixos seguidos, agora vamos pular 2 pontinhos de base e no terceiro vamos fazer um ponto baixo. Então, aqui, pessoal, a gente já formou a nossa diminuição, tá? Agora, a gente vai seguir aqui com um ponto baixo para cada pontinho de base, até estar faltando 9 pontinhos de base no final, para assim a gente completar a nossa carreira, tá? Pois as diminuições, pessoal, são você feita nas beiradinhas aqui, ó, do nosso trabalho, tá? Que é para dar aquele design assim que tem na peça, tá certo? Não vai ter nenhuma diminuição aqui pelo meio, não. As diminuições só vão ser feitas nesses cantinhos aqui, ó, da nossa peça, tá? Então, eu vou prosseguir aqui com minhas carreiras de ponto sobre ponto, até faltar aqui 9 pontinhos no final, e vou voltar com vocês pra gente fazer a nossa próxima diminuição, certo? Deixado aqui de fazer os 9 últimos pontinhos da carreira, assim como eu falei pra vocês, agora vamos fazer o seguinte: vamos pular 1, 2 e no terceiro pontinho de base vamos fazer um ponto baixo. Então, aqui a gente já fez a nossa segunda diminuição. Agora é só a gente seguir com um ponto baixo para cada pontinho de base, até completar os 7 aqui desse outro lado também, tá? Então, tenho 4, 5, 6 e 7, e vai estar ficando desta forma aqui, ó. E vocês podem reparar direitinho que aqui já vai dando uma dobradinha, que é formando as marquinhas que a nossa peça tem, tá? Agora, vamos subir uma correntinha, vamos virar o trabalho. E aqui a gente já se encontra no lado avesso da peça. Então, aqui no lado avesso, a gente vai seguir com carreiras de ponto sobre ponto. Então, eu caminho aqui com um ponto baixo para cada pontinho de base, sempre pegando apenas na alcinha de trás, tá? Então, nessa carreira a gente não tem segredo nenhum. É só seguir com ponto sobre ponto até chegar ao final. Eu vou fazer aqui a minha e já volto com vocês.
Chegando ao final da nossa carreira de ponto sobre ponto, agora vamos subir uma correntinha, vamos virar o trabalho, e aqui a gente se encontra no lado direito da peça, e seguindo a sequência, no lado direito, vamos fazer as carreiras de diminuições. Então, aqui eu vou prosseguir com 7 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Feito os 7 pontos baixos seguidos, agora vamos pular 1, 2 e no terceiro pontinho de base vamos fazer um ponto baixo. Então, aqui a gente já formou a nossa primeira diminuição. Agora é só a gente seguir com um ponto baixo para cada pontinho de base, deixando no final 9 pontinhos sobrando, tá? Então, vou seguir aqui essa minha carreira e já volto com vocês. Chegando aqui ao final, aqui está os 9 últimos pontinhos da carreira. Então, aqui eu vou pular 1, 2 e no terceiro pontinho eu vou estar fazendo um ponto baixo para formar a nossa segunda diminuição. E agora é só a gente seguir com um ponto baixo para cada pontinho de base até completar os 7. 4, 5, 6 e 7. E a nossa carreira vai estar ficando desta forma aqui. E toda vez, pessoal, que a gente repetir a carreira de diminuição, vamos fazer ela dessa mesma forma aqui, tá? Aqui no início, a gente vai iniciar com 7 pontos baixos seguidos, vai pular 2 pontinhos de base no terceiro, fazer o ponto baixo para assim formar a nossa primeira diminuição. Depois, segue com os pontos baixos, até faltar aqui no final 9 pontinhos de base. Aí, vai pular 2 pontinhos de base no terceiro, vai fazer o ponto baixo para formar a nossa segunda diminuição. E depois é só seguir com os pontos baixos até completar os 7 aqui desse outro ladinho também. Pois a mesma quantidade de pontos que a gente inicia aqui no início da carreira, antes da diminuição, a gente vai ter aqui no final da carreira, depois da diminuição também, tá? Que é para os dois lados ficarem iguais. Então, agora, finalizada a carreira de diminuição, vamos subir uma correntinha, vamos virar o trabalho, e aqui a gente se encontra no lado avesso da peça. E no lado avesso, a gente vai trabalhar carreiras de ponto sobre ponto. Então, aqui é só a gente seguir com um ponto baixo para cada pontinho de base até chegar ao final, tá? Tendo chegado ao final, agora eu vou subir uma correntinha, vou virar o trabalho, e aqui a gente se encontra no lado direito da peça. Então, vamos fazer a nossa carreira de diminuição. E aqui eu começo com os 7 pontos baixos seguidos. Feito os 7 pontos baixos, agora vamos pular 1, 2 e no terceiro pontinho de base vamos fazer um ponto baixo para assim estar formando a nossa primeira diminuição. E agora é só seguir com um ponto baixo para cada pontinho de base até nos sobrar 9 pontinhos no final. E aqui, pessoal, eu acredito que vocês já pegaram a manha de fazer essa parte da diminuição, né? Pois sempre vai ser uma carreira de diminuição, uma carreira de ponto sobre ponto, uma carreira de diminuição, uma carreira de ponto sobre ponto, até chegar no tamanho que a gente deseja, tá? Então, agora, pessoal, vou seguir aqui com as diminuições até estar ficando com 8 centímetros de largura, tá? Que é pra fazer aqui, ó, essa partezinha do fundo do macaquinho, tá bom? Então, você vai diminuindo aí até estar ficando com 8 centímetros de largura. Isso aqui, pessoal, é para qualquer tamanho, tá? Você vai diminuir até chegar em 8 centímetros. Então, agora, pessoal, vou crescer aqui as minhas carreiras de diminuições até chegar nesses centímetros e vou voltar com vocês para darmos continuidade. Prontinho, pessoal, vim fazendo aqui as minhas diminuições até estar ficando aqui com 8 centímetros de largura no fundo do macaquinho. E agora eu vou contar juntamente com vocês para ver com quantas carreiras de diminuições eu fiz, tá? Para saber onde a gente inicia as carreiras de diminuições, é bem simples. Você vai vir aqui nesse cantinho e vai ver onde é que está a sua primeira dobradinha, ó, que é essa partezinha aqui. Vai vir aqui nesse cantinho onde separa as carreiras retas das diminuições e vai dar uma puxadinha assim, ó.
desta forma. Se você vê que tem um buraquinho, então foi daqui que você iniciou a sua carreira de diminuição, tá? Vocês podem ver que aqui nessa partezinha de baixo não tem nenhum buraquinho quando a gente puxa, tá vendo? Não tem. Então, foi a partir daqui que a gente começou a fazer as diminuições, tá? E as carreiras de diminuições são feitas nessa parte de baixo aqui do nosso relevinho. Vocês podem ver que o relevo sobe e o relevo desce. Então, é nessa carreira de baixo aqui que é feita a nossa carreira de diminuição, tá bom? Aí, aqui a gente começa a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, aqui eu fiz 15 carreiras de diminuições para chegar nos centímetros que eu precisava aqui no fundo do meu macaquinho, tá? Mas, como eu já falei para vocês, a quantidade de carreiras não importa. O que importa é que você chegue aqui nos centímetros que você precisa para o fundo do seu macaquinho, tá bom? Agora, eu vou estar medindo aqui a altura que ficou para vocês. Então, desde a minha carreira de diminuições, deixa eu conferir aqui, essa daqui. Desde a minha primeira carreira de diminuições até aqui embaixo, eu fiquei com 9 centímetros de altura, tá? Ó, 9 centímetros de altura. E medindo desde aqui até lá embaixo, eu vou estar ficando com 19 centímetros de altura. Se você estiver fazendo um tamanho maior que o meu, provavelmente vai ficar uns 2 centímetros a mais, por conta do tamanho mesmo que vai ser maior, tá certo? Mas não vai ter problema nenhum, certo? E aqui, pessoal, eu vou tirar uma dúvida que provavelmente algumas pessoas podem ter ficado, né? Porque a gente precisa fazer as carreiras de diminuições para o lado direito da peça. Eu vou explicar isso agora para vocês, porque agora com a peça já grandinha fica mais fácil de vocês entender, tá? Então, aqui, ó, no lado direito da minha peça, nessa divisão aqui das carreiras retas das diminuições, a gente vai ter aqui essa partezinha aqui que forma como se fosse um relevinho, tá vendo? Como se fosse uma bolinha aqui entre essa divisão. Já no lado avesso, a gente não vai ter essa bolinha aqui, ó, entre essa divisão das carreiras de diminuições e carreiras retas. Aqui vai ficar como se fosse oquinho, ó, pra dentro. Então, por isso que a gente faz as carreiras de diminuições para o lado direito da peça, que vai deixar aqui, ó, essas bolinhas e vai estar fazendo as marcações aqui, ó, da nossa peça, vai ficar mais bonita. Esse é o lado que fica mais bonito da nossa peça. Por isso que as carreiras de diminuições são feitas para o lado direito da peça também, ok? Agora, pessoal, vamos fazer aqui 5 carreiras de ponto sobre ponto. Essas carreiras de ponto sobre ponto vão ficar aqui, ó, bem no meio, entre as costas e a frente do macaquinho, tá? Então, a gente vai fazer aqui 5 carreiras de ponto sobre pontos para todos os tamanhos. E aqui, ó, antes que eu me esqueça, essa última carreira aqui que eu fiz é a carreira de diminuições. Então, aqui a gente tá virada para o lado direito da peça, tá? E a sua carreira, a sua última carreira também tem que estar virada para o lado direito da peça. Você tem que finalizar aqui as suas carreiras de diminuições na carreira de diminuição, tá bom? Não é na carreira de ponto sobre ponto não, para não ficar errado aqui conforme a gente vai crescendo, tá? Então, aqui a gente sobe uma correntinha, vira o trabalho. E aqui é só a gente seguir com um ponto baixo para cada pontinho de base, até chegar ao final da carreira. Sempre pegando na alcinha de trás, tá, pessoal? Eu acredito que você já tem aí a manha de trabalhar, né? Pegando na alcinha de trás, mas é sempre bom avisar para vocês não se confundirem, tá? Aí, eu vou seguir essa minha carreira de ponto sobre ponto até chegar ao final. E quando eu chegar ao final, eu vou subir as últimas 4 que faltam para completar as 5, tá? Quando eu completar as 5, eu vou voltar com vocês pra gente dar continuidade, fazendo agora aumentos, que é pra fazer a parte da frente do nosso macaquinho. Aqui a gente fez as diminuições, né? Pra fazer a parte de trás do macaquinho. Agora, vamos fazer aumentos pra fazer a frente do macaquinho, certo? Então, vou completar aqui, pessoal, as minhas 5 carreiras de ponto sobre ponto. E quando eu finalizar, eu volto com vocês. Finalizadas as 5 carreiras de ponto sobre ponto, agora vamos para os aumentos. E para fazer os aumentos, vamos seguir da mesma forma que a gente fez a parte de diminuição. Será uma carreira de aumento, uma de ponto sobre ponto. Uma carreira de aumento, uma de ponto sobre ponto, até chegar no tamanho que a gente deseja. E as carreiras de aumento também serão feitas no lado direito da peça. E as de ponto sobre ponto no lado avesso, certo?
E aqui, pessoal, sua quinta e última carreira de ponto sobre ponto tem que estar virada para o lado avesso, assim como está o meu, pois a próxima carreira será de aumento, e a carreira de aumento tem que estar virada para o lado direito da peça, tá? Aí você confere o seu para ver se está tudo certinho. Então, agora eu vou subir uma correntinha, vou virar o trabalho, e aqui a gente se encontra no lado direito da peça, que é onde a gente vai fazer a nossa carreira de aumento. E aqui eu já inicio com 7 pontos baixos seguidos. Feito os 7 pontos baixos seguidos, agora no meu 8º pontinho vamos fazer o nosso aumento. Então, no próximo pontinho aqui, ó, vamos colocar 3 pontos baixos juntos. 1, 2 e 3. Então, aqui a gente já fez o nosso primeiro aumento. Agora, a gente segue com um ponto baixo para cada pontinho de base, até nos faltar 8 pontinhos no final da carreira. Então, deixa eu contar aqui. 2, 4, 6, 8. Então, aqui, ó, no meu 8º pontinho, vamos fazer o nosso segundo aumento, colocando 3 pontos baixos no mesmo pontinho de base. 1, 2 e 3. Então, aqui a gente já formou o nosso segundo aumento. E agora é só a gente seguir com um ponto baixo para cada pontinho de base, até completar os 7. E a nossa carreirinha vai estar ficando desta forma aqui, ó. Agora, vamos subir uma correntinha, vamos virar o trabalho, e aqui a gente se encontra no lado avesso. Então, aqui vamos seguir com carreira de ponto sobre ponto. Eu vou seguindo com um ponto baixo para cada pontinho de base, até estar chegando ao final da carreira. Finalizada a carreira, agora a gente sobe uma correntinha, vira o trabalho, e aqui a gente se encontra no lado direito da peça, onde vamos fazer a nossa carreira de aumento. Então, aqui a gente segue com 7 pontos baixos seguidos. Feito os 7 pontos baixos seguidos, no nosso 8º pontinho, vamos fazer o nosso aumento de 3 pontos baixos juntos. 1, 2 e 3. E aqui a gente formou já o nosso primeiro aumento. Agora, aqui a gente segue com um ponto baixo para cada pontinho de base, até nos restar 8 pontinhos no final. Dois, 4, 6, 8. Então, aqui, ó, no nosso 8º pontinho, vamos fazer o nosso segundo aumento de 3 pontos baixos juntos. 1, 2 e 3. Então, aqui a gente já formou o nosso segundo aumento. E aqui é só a gente prosseguir com um ponto baixo para cada pontinho de base, até completar os 7. E a nossa carreira vai ficar desta forma aqui. Agora, vamos subir uma correntinha, vamos virar o trabalho, e aqui a gente se encontra no lado avesso. E no lado avesso, vamos trabalhar a carreira de ponto sobre ponto, tá? Então, aqui eu vou seguir com um ponto baixo para cada pontinho de base, até chegar ao final. Finalizada a carreira, agora vamos subir uma correntinha, vamos virar o trabalho, e aqui a gente se encontra no lado direito da peça, onde vamos seguir com a carreira de aumento. Então, aqui a gente já inicia com 7 pontos baixos seguidos. Feito os 7 pontos baixos seguidos, no meu 8º pontinho, vamos fazer o aumento de 3 pontos baixos juntos. 1, 2 e 3. Então, aqui a gente já formou o nosso primeiro aumento. E agora é só a gente seguir com um ponto baixo para cada pontinho de base, até nos sobrar 8 no final.
2, 4, 6, 8, falta mais um. Então, aqui, ó, pessoal, nosso 8º pontinho, vamos fazer o aumento de 3 pontos baixos juntos. 1, 2 e 3. Então, aqui a gente já formou o nosso segundo aumento. E agora é só a gente seguir com os últimos 7 pontos baixos para finalizar a carreira. E a carreira vai ficar desta forma aqui. Agora, vamos subir uma correntinha, vamos virar o trabalho. E aqui a gente se encontra no lado avesso, onde vamos trabalhar carreiras de ponto sobre ponto. Então, aqui eu vou seguir com um ponto baixo para cada pontinho de base até chegar ao final. E aqui, pessoal, eu acredito que vocês já pegaram a manha, né? De tá fazendo essa parte de aumentos. Então, agora, pessoal, vou seguir aqui aumentando até estar ficando com 13 centímetros de largura para unidade de 0 a 3 meses. Para os demais tamanhos, vai passar na tela os centímetros que você vai precisar fazer também, tá? Então, aqui, pessoal, eu me encontro já com 10 centímetros de largura. Vou prosseguir aumentando até completar os 13 e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, vim fazendo aqui os aumentos até estar ficando com os 13 centímetros de largura. Olha só. E aqui, pessoal, eu precisei fazer 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de aumentos para chegar nos centímetros que eu precisava, certo? Agora, vamos seguir com carreiras de ponto sobre ponto até estar ficando com 8 centímetros de altura para a idade de 0 a 3 meses, tá? Para os demais tamanhos, vai passar na tela quantos centímetros você vai precisar crescer também. E a gente começa a contar, pessoal, a partir da primeira carreira que a gente fez aqui, ó, de aumento, tá? Coloca a fita métrica aqui e vai medindo até chegar nos centímetros que você precisa, certo? Eu vou fazer aqui, pessoal, essas minhas carreiras de ponto sobre ponto, até ficar com os 8 centímetros e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, cresci aqui as carreiras até estar ficando com os 8 centímetros de altura, começando a contar a partir da primeira carreira de aumento. Olha só. E aqui, pessoal, a partir da carreira que eu parei de fazer os aumentos, eu precisei crescer mais 2, 4, 6, 8, 10, 11 carreiras de ponto sobre ponto para chegar na altura que eu precisava, tá? Agora, vamos começar a abrir as casinhas dos botões. Mas antes, eu aconselho a vocês a estarem apregando os botões no local que você deseja para depois a gente crescer aqui à frente, para que assim fique mais fácil da gente visualizar qual vai ser a carreira que a gente vai abrir a casinha do botão, tá certo? Então, você aprega aí no local que você deseja para depois a gente dar continuidade e crescer aqui à frente, para ficar mais fácil o nosso trabalho, certo? Então, agora eu vou subir aqui uma correntinha, viro o trabalho e vou iniciar com 4 pontos baixos seguidos. 2, 3 e 4. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas de espaço, vou pular 2 pontinhos de base no terceiro, faço um ponto baixo. Então, aqui a gente já formou o espacinho da casinha do botão. Agora, é só a gente seguir com um ponto baixo para cada pontinho de base, até nos sobrar 6 pontinhos de base no final, certo? Agora, aqui, pessoal, no vídeo da moça da Turquia, ela deixa apenas uma correntinha de espaço para fazer a casinha do botão. Mas eu acredito que o botão dela seja menor do que o meu. Esse meu botão aqui, ele tem 2 centímetros de diâmetro. E com apenas uma correntinha de espaço, ele não passou. E com apenas uma correntinha de espaço, pessoal, o buraquinho, ele fica bem largo, ele enlarguece bastante. Porém, para um botão de 2 centímetros de diâmetro, não passou, ficou muito apertado. Então, eu precisei acrescentar aqui mais uma correntinha, tá? Então, aqui vocês já sabem, se o botão que você comprar for menor que 2 centímetros de diâmetro, com uma correntinha, ele vai passar tranquilamente, tá? Agora, se o botão for maior que 2 centímetros de diâmetro, você vai precisar acrescentar mais uma correntinha, assim como eu fiz aqui no meu, certo?
Então, agora eu vou seguir aqui com um ponto baixo para cada pontinho de base, até sobrar aqui no final 6 pontinhos, tá bom? Chegando aqui ao final, com os últimos 6 pontinhos, agora eu vou fazer 2 correntinhas de espaço, vou pular 2 pontinhos de base no terceiro, fazer um ponto baixo. Então, aqui a gente já formou a casinha do botão. Agora, é só finalizar com os últimos 4 pontos baixos. E a nossa carreira vai ficar desta forma aqui. Agora, eu vou subir uma correntinha, vou virar o trabalho. E agora, pessoal, a gente vai seguir com carreiras de ponto sobre ponto, tá? E quando a gente chegar aqui, ó, em cima das correntinhas, a gente continua trabalhando, pegando apenas na alcinha de trás. Pois se a gente pegar aqui, ó, pela frente do espacinho, vai ficar diferente com essa laçadinha por cima, tá vendo? Então, até em cima das correntinhas, a gente trabalha pegando apenas na alcinha de trás. Então, aqui, pessoal, eu vou seguir com as minhas carreiras de ponto sobre ponto até chegar na segunda fileira de botões. Eu vou falar assim, fileira, para vocês entenderem melhor, tá? Então, aqui a gente tem a primeira fileira de botão, a segunda e a terceira. Aqui a gente já fez as casinhas dos botões, a primeira fileira de botões, né? Aí, aqui eu vou seguir com carreiras de ponto sobre ponto até estar chegando na carreira que você veja aí que deu a altura da segunda fileira de botões, tá, pessoal? Por isso que eu falei pra vocês que fica bem mais fácil visualizar se você pregar o botão primeiro, tá? Então, eu vou seguir aqui, pessoal, com minhas carreiras de ponto sobre ponto até chegar aqui na minha segunda fileira de botões e vou voltar com vocês, tá? Prontinho, pessoal, vem crescendo aqui as carreiras de ponto sobre ponto até chegar na altura da segunda fileira de botões. Deixa eu puxar aqui mais pra perto pra vocês verem melhor, ó, tá vendo? Então, agora a gente vai começar a abrir a segunda fileira das casinhas dos botões, tá? Então, volto aqui no pontinho onde eu parei, vou subir uma correntinha, virar o trabalho, e aqui a gente começa com 4 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3 e 4. Agora, a gente faz 2 correntinhas de espaço, vai pular 2 pontinhos de base no terceiro, fazer um ponto baixo. Então, aqui a gente já formou a casinha do nosso botão. E agora é só a gente seguir com ponto baixo sobre cada pontinho de base, até nos sobrar 6 pontinhos no final, tá? Então, aqui a gente vai repetir a mesma coisa que a gente fez nessa carreira aqui de baixo, onde a gente abriu a primeira fileira das casinhas dos botões. Então, vou prosseguir aqui com os meus pontos baixos até sobrar aqui no final 6 pontinhos e vou voltar com vocês. Chegado ao final, aqui está os últimos 6 pontinhos de base. Então, agora eu vou fazer 2 correntinhas de espaço, vou pular 2 pontinhos de base no terceiro, vou fazer um ponto baixo, formando aqui a casinha do nosso botão. E agora é só a gente seguir com os pontos baixos até ficar com 4. E a nossa carreira vai ficar desta forma aqui. Então, agora eu vou subir uma correntinha, vou virar o trabalho. E aqui é só a gente repetir a sequência, tá, pessoal? Você vai seguir aqui com suas carreiras de ponto sobre ponto, até chegar na altura da terceira fileira de botões, tá? Então, deixa eu explicar aqui melhor pra vocês. Então, aqui, ó, você vai seguir com as carreiras de ponto sobre ponto até chegar na altura da terceira fileira de botões. Chegando na altura ideal, você vai abrir as casinhas dos botões. Tendo feito isso, pessoal, a partir dessa carreira, você já vai prosseguir crescendo seu trabalho reto, com carreiras de ponto sobre ponto, até ficar aqui, pessoal, nessa partezinha de cima, com 8 centímetros de altura, tá? Aí, você começa a contar após a terceira e última fileira das casinhas dos botões. Fez essa carreira, então, a partir da próxima carreira em diante, você já começa a contar as carreiras de ponto sobre ponto até ficar com 8 centímetros de altura aqui nessa partezinha de cima, tá, pessoal? Então, eu vou seguir aqui com esse meu trabalho, para não ficar tão repetitivo para vocês, e vou voltar pra gente dar continuidade, certo? Prontinho, pessoal, cresci aqui as minhas carreiras de ponto sobre ponto até ficar com uns 8 centímetros de altura. Vou estar medindo aqui para conferir, olha só. E para estar chegando nos centímetros que eu desejava, eu precisei fazer aqui
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 carreiras de ponto sobre ponto, tá bom? E aqui, pessoal, contando os centímetros que eu fiquei ao total, medindo desde aqui em cima até aqui embaixo, foi 24 centímetros de altura, certo? Dependendo aí do tamanho que você esteja fazendo, vai ficar maior, tá? Agora, pessoal, cresceu aqui a quantidade de carreiras que você precisava, você já pode fazer uma correntinha e cortar o fio. Agora, vamos trabalhar aqui na partezinha de trás, que é onde a gente vai crescer a alcinha para estar abotoando aqui na partezinha da frente do macaquinho, tá bom? Então, a gente vai começar fazendo uma marcação. Você vai centralizar aí o meio do seu macaquinho e vai fazer essa marcação, tá? Se você quiser, pode até dobrar ele ao meio para ficar mais fácil para você. Então, aqui eu já marquei o meu. E aqui na partezinha de trás, vamos trabalhar com 17 pontos, tá bom? Então, vou fazer assim, 8 para esse lado, 8 para esse outro, e contando com o pontinho que está marcado, vai dar um total de 17, entenderam? 8 mais 8, 16, com o pontinho aqui marcado, vai dar um total de 17 pontinhos para eu trabalhar, tá bom? Agora sim, pessoal, se você encontrar aí na sua cidade um botão menor que esse que eu estou trabalhando, menor que 2 milímetros de diâmetro, você faz da mesma forma que a moça do vídeo ensina, tá? Porque aqui, ó, ela faz com apenas 7 pontos baixos para cada ladinho após a marcação. Eu vou fazer com 8 e mais na frente eu vou explicar para vocês, para que vocês possam entender melhor. Porque se eu explicar agora, eu posso confundir um pouco as coisas e vocês podem ficar com dúvida, tá bom? Então, eu, como comprei um botão um pouco maior, vou fazer aqui, para cada ladinho, após a marcação, 8 pontos. Se você encontrar um botão menor, faz com 7, assim como ela ensina no vídeo dela, tá bom? Então, aqui agora, pessoal, a gente vem aqui, ó, após a marcação, né? E vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E no 8º pontinho, vou introduzir a minha agulha, que eu já amarrei o meu fiozinho, ó, pra adiantar, tá? E vamos fazer aqui uma correntinha. Essa correntinha vai simbolizar o nosso primeiro ponto baixo, tá? Vem no próximo pontinho, faz um ponto baixo. Próximo pontinho, um ponto baixo. E aqui é só a gente seguir com os pontos baixos até ficar com os 8. E a gente já aproveita para vir escondendo esse fiozinho, tá? Então, tenho 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, eu vou vir aqui, ó, no pontinho onde está marcado. Vou retirar a marcação e vou fazer um ponto baixo, 9. E aqui a gente continua fazendo os pontos baixos até ficar com os 17 pontos, tá? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. E vai estar ficando desta forma aqui, ó. Agora, eu vou subir uma correntinha, viro o meu trabalho, e aqui a gente segue com carreiras de ponto sobre ponto, tá? Lembrando de sempre pegar apenas na alcinha de trás. Então, aqui, pessoal, essa partezinha, ela é bem simples, tá? É só repetições de carreiras de ponto sobre ponto, até chegar na altura desejada. Aí, aqui, ó, você vai crescer essa sua tirinha até estar chegando na altura que é a barrinha aqui, ó, da partezinha da frente, tá? Quando você chegar na mesma altura da barrinha da parte da frente, a gente vai voltar para dar continuidade, que é onde a gente vai começar a dividir as duas alcinhas que vai botoar na partezinha da frente, ok? Prontinho, pessoal, cresci aqui as carreiras até ficar na mesma altura que a barrinha da frente. E aqui eu precisei fazer 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14 carreiras de ponto sobre ponto, certo? Agora, vamos começar a dividir as alcinhas.
Então, aqui eu vou voltar no mesmo pontinho onde eu parei. Vou subir uma correntinha, viro o trabalho e aqui vamos começar fazendo 8 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, essa será a largura da nossa alcinha, certo? Agora eu vou subir uma correntinha, viro o trabalho. E aqui, pessoal, a gente vai seguir com carreiras de ponto sobre ponto até chegar na altura que a gente deseja, tá? Eu vou continuar crescendo aqui essa minha alcinha. Eu não sei quantos centímetros eu vou fazer, porque eu não cheguei nessa parte quando eu tava fazendo o teste, tá? Mas eu vou crescer aqui algumas carreiras e vou voltar informando a vocês a quantidade de centímetros que vocês devem crescer, tanto para o de 0 a 3 meses, quanto para os demais tamanhos, tá? Então, vou seguir aqui fazendo o meu e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, cresci aqui a minha alcinha. E aqui eu tenho 16 centímetros de altura. Porém, essa minha alcinha precisa ficar com 18 centímetros de altura. Eu cresci até 16 porque aqui a gente vai crescer mais 4 carreiras de pontos baixos. Uma vai ser onde a gente vai abrir o espaço para a casinha do botão e mais 3 carreiras de ponto sobre ponto, totalizando 4. E medindo aqui, ó, pessoal, 4 carreiras me dá 2 centímetros de altura. Então, 16 mais 2 vai me dar um total de 18 centímetros de alcinha, que é o que eu quero, tá? Para os demais tamanhos, eu vou deixar aqui na tela quantos centímetros você vai precisar crescer ao total de alcinha. E dependendo aí do fio que você esteja utilizando, você vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui para ver quantos centímetros você vai precisar crescer para depois finalizar sua alcinha com essas 4 últimas carreiras, certo? E para ficar com os 16 centímetros, aqui eu precisei fazer 2, 4, 6, 8, 10... 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 32, 34, 36 carreiras de pontos baixos, tá? Agora, eu vou vir aqui, ó, no pontinho onde eu parei, vou subir uma correntinha, viro o meu trabalho, e aqui vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Agora, vamos fazer 2 correntinhas de espaço, vou pular 2 pontinhos de base no terceiro, faço ponto baixo. E agora, eu finalizo minha carreira com 3 pontos baixos seguidos também. Vai ficar desta forma aqui, ó. Agora, eu vou explicar para vocês o motivo a qual eu coloquei 8 pontinhos para cada lado após a marcação. Então, como eu havia falado para vocês, a moça do vídeo, ela ensina colocando 7 pontinhos para cada lado após a marcação. Eu adicionei mais um, fazendo assim 8 pontinhos para cada lado após a marcação, porque, como eu já falei para vocês, o botão que eu encontrei aqui na minha cidade, ele tem 2 centímetros de diâmetro. E para ele passar no espacinho, eu preciso fazer 2 correntinhas de espaço, ele não passa com apenas uma. Então, eu adicionei mais um pontinho para aqui, ó, esse espacinho ficar bem centralizado no meio da alcinha. Ficando aqui com 3 pontinhos para esse lado e 3 para esse outro. Se eu tivesse feito com 7, eu teria ficado com 2 pontinhos para esse lado e 3 para esse outro. Vocês entenderam? Por isso que eu preferi fazer ele desta forma aqui, adicionando mais um pontinho para aqui, esse espaço ficasse bem no meio, ok? Mas como eu falei, se você encontrou aí na sua cidade um botão menor que 2 centímetros de diâmetro, faz com 7, porque aqui você só vai fazer apenas uma correntinha de espaço, para assim estar passando o seu botão, tá bom? Agora, eu venho aqui, ó, no pontinho onde eu parei, subo uma correntinha, vou virar o meu trabalho. E aqui a gente vai crescer mais 3 carreiras de ponto sobre ponto, tá? E quando chegar aqui, ó, em cima das correntinhas, pega sempre na alcinha de trás pra ficar certinho, tá? E aqui é só a gente finalizar a carreira.
Eu subo uma correntinha, viro o trabalho novamente e vou crescendo as minhas carreiras até estar ficando com as 3, tá? Finalizadas as 3 carreirinhas de ponto sobre ponto, você já pode fazer uma correntinha e cortar o fio. E a alcinha vai ficar desta forma aqui. E contando a partir dessa primeira carreirinha até aqui em cima, a gente tem um total de 40 carreiras de pontos baixos e 18 centímetros de altura, tá? Então, finalizada a primeira alcinha, agora vamos para a segunda. Aqui eu viro meu trabalho para a partezinha de trás. E antes da gente iniciar a segunda alcinha, a gente tem que prestar atenção para ver qual foi o lado que a gente iniciou a primeira carreira da nossa primeira alcinha. Para assim o desenho seguir igual, em relevo, né? Da primeira alcinha na segunda alcinha também, tá? Então, como vocês podem ver, na primeira alcinha, eu iniciei a minha carreira daqui para o meio. Então, na segunda, a gente dá continuidade na carreira, tá? Começando do meio para o final, para o desenho em relevo ficar igual nas 2 alcinhas. E aqui, ó, pessoal, a gente vai pular um pontinho, que é o pontinho do meio que fica entre as 2 alcinhas, e vamos vir para o seguinte. Aqui eu já amarrei o meu fio para adiantar, tá? Coloca a agulha, traz o fiozinho e sobe uma correntinha. Essa correntinha vai simbolizar o nosso primeiro ponto baixo. Agora, vendo o meu próximo pontinho, faço ponto baixo. Próximo pontinho, um ponto baixo, e aqui é só a gente seguir com os pontos baixos até completar os 8. E já aproveita para vir escondendo esse fiozinho, tá? Então, aqui eu tenho 5, 6, 7 e 8. Chegada ao final, sobe uma correntinha, vira o trabalho e segue com os 8 pontinhos de base. E aqui, pessoal, é só a gente seguir com carreiras de ponto sobre ponto até da altura que a gente precisa, tá? A gente vai fazer essa segunda alcinha da mesma forma que a gente fez a primeira, sem mudar em nada, tá? Então, aqui, quando você finalizar a sua segunda alcinha, aí vamos vir para o acabamento final, que é aplicar 2 botões aqui, ó, nessa lateral da barrinha da parte da frente do macaquinho, tá, pessoal? Tendo feito isso, você já vai ter finalizado o seu macaquinho. E o resultado, pessoal, vocês já viram logo no início da nossa videoaula, né? Ele é um macaquinho muito simples e fácil de fazer e dá um resultado incrível que a gente gosta, né? Então, a nossa videoaula, pessoal, vai ficando por aqui. Eu agradeço a cada um de vocês que assistiram esse vídeo até o final. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer o canal. E se vocês conseguiram fazer essa peça juntamente comigo, posta lá no Instagram e me marca, que eu vou amar ver o trabalho de vocês também, ok? Então é isso, meus amores, que Papai do Céu abençoe a cada um de vocês. Um beijão e até o próximo passo a passo. Tchau, tchau!